Bem, nós voltamos com os nossos vídeos diários aqui no YouTube. Eu espero que eu consiga manter essa progressão. Eu acabei de voltar de uma turma do curso de loteamentos e tanto a semana que antecede a turma do curso de loteamentos quanto a semana seguinte são semanas específicas de muito trabalho, são muito intensas. Acabou que eu não tive a oportunidade de vir aqui conversar com você. Mas agora, voltando aqui à nossa rotina, eu quero conversar com você sobre a utilização de redes sociais para o lançamento ou para a venda de empreendimentos imobiliários. Redes sociais e marketing digital também. E, a princípio, quando eu penso nesse assunto, em rede social para o mercado imobiliário, eu percebo que muitos empreendedores fazem rede social como se fosse uma obrigação. Eles não acreditam no potencial ou não acreditam que vai sair de fato vendas a partir desse lugar ou que ali existem resultados que podem ser encontrados. Então a rede social ela vira ali um lugar que eu vou bater ponto. Eu vou contratar essa agência, eu vou contratar essa empresa, eles vão administrar o meu perfil do Instagram, vou fazer lá aqueles posts, 3 posts por semana, 5 posts por semana, eu estou presente. Então eu faço só para falar que eu estou fazendo. E aí talvez justamente por essa postura, justamente por estar fazendo as coisas somente por estar fazendo, os resultados não aparecem do jeito que a gente esperava. Na minha visão, as redes sociais elas já praticamente substituíram por completo as mídias tradicionais, a rádio, a televisão, o outdoor, o panfleto. Tudo isso que acontecia nesse mundo antigo agora acontece nas redes sociais, mas a gente tem que primeiro entender como é que a gente utiliza essas plataformas. A primeira coisa que para mim está muito claro é que a gente, eu, Daniel, e provavelmente você que está me assistindo agora, não acompanha nenhum perfil aqui na internet, no Instagram, no YouTube, qualquer plataforma, você não acompanha nenhum perfil que faça postagens genéricas. Nenhum perfil em que o post se pareça com um panfleto. Porque meio que é esse transporte de conhecimento que a gente está fazendo. Alguns empreendedores do mercado imobiliário fazem uma arte para um panfleto para ser distribuído no semáforo, para ser distribuído nas caixas de correspondência das pessoas e utilizam ou esperam utilizar esse mesmo panfleto aqui dentro da internet, aqui dentro do Instagram. E eu não acompanho nenhum perfil que faz esse tipo de post porque eu não acho isso interessante. Você também provavelmente não. E nos últimos anos, dentro da internet, de 2018, 2017 para cá, houve uma mudança radical no jeito que a gente utiliza a internet. Que aconteceu, Aconteceu com o surgimento do TikTok. Com o surgimento do TikTok, deixou de ser relevante as pessoas que a gente segue e o conteúdo passou a ser muito mais relevante. Provavelmente um vídeo meu apareceu para você antes de você estar me acompanhando. Inclusive, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Mas com o TikTok, o algoritmo ganhou uma força muito grande. Eles criaram aquela página For You, a página de conteúdos para você, em que você não precisa estar seguindo ninguém e os conteúdos vão aparecer para você ali de maneira automática e serão adequados para você, porque o algoritmo te entendeu e sabe o que você gosta. A partir daí, as outras plataformas acabaram seguindo isso. Então, o Instagram criou o feed do Explorar e também começou a mostrar conteúdos lá, direto na sua página principal. O YouTube começou a sugerir mais vídeos na página principal, vídeos de canais que você não está inscrito. E isso espalhou por todas as plataformas de rede social. Eu estou usando essa modificação aqui para falar que não adianta, em primeiro lugar, você conseguir seguidores para o seu perfil do Instagram ou seguidores para o perfil do seu empreendimento aqui nas redes sociais. E, em segundo lugar, também não adianta fazer esses posts genéricos, porque o valor do conteúdo, o valor do que está intrinsecamente dentro daquela postagem, a quantidade de energia que você colocou lá, é relevante para a pessoa que está olhando. Da mesma maneira, esse aqui é um dos meus pontos críticos ao conteúdo que é feito, o conteúdo que é preparado por meio de uma inteligência artificial. A gente, que é humano, sabe ou consegue perceber quando determinado texto foi escrito por um outro humano ou quando aquele texto foi escrito por um computador. E, em geral, a gente não dá valor a esses textos que foram escritos por inteligência artificial.
esses conteúdos que foram produzidos por inteligência artificial? Com certeza a inteligência artificial sabe muito bem, ela consegue conversar com você muito bem, mas no final das contas você tem que perceber, você está assistindo agora, é um vídeo que foi feito por mim, eu, Daniel, estou aqui conversando com você. Você poderia pegar o mesmo tópico desse vídeo ou tentar buscar essas mesmas respostas desse vídeo lá no chat GPT. E ele ia te dar uma resposta que talvez seja parecida com a minha ou talvez seja diferente, mas para algumas coisas a gente prefere não ouvir o que a inteligência artificial está falando e ouvir o que o humano está falando. E aí eu acredito que esses empreendedores que utilizam redes sociais para o mercado imobiliário e não obtêm resultados expressivos, eles estão fazendo tudo isso de errado. Eles estão fazendo posts genéricos somente para marcar presença e, às vezes, eles estão utilizando inteligência artificial para escrever seus textos, suas legendas e seus roteiros. Tudo isso leva a um conteúdo que não se conecta com pessoas reais. Nenhuma pessoa naquela região do seu empreendimento, naquele município, naquele bairro, naquele setor, nenhuma pessoa que seja potencial público-alvo do seu empreendimento gostaria de estar vendo o que você está mostrando. O que você está fazendo no seu perfil, o que você está fazendo na internet, não é interessante para ninguém. E por causa disso, não tem relevância. E aí, se não tem relevância, não tem resultado, e você fala assim, rede social não funciona, rede social não é útil para o mercado imobiliário. Será que não é útil mesmo, ou será que é você que está fazendo do jeito errado? Eu acredito que a principal função que o marketing tem no processo comercial é tentar convencer o cliente que nós somos uma empresa de confiança. Porque, na minha visão, a principal questão que o cliente tem é em qual empresa, em qual pessoa, em qual marca eu posso acreditar que não vai me dar um golpe. Então, a gente tem as grandes marcas de renome dentro do mercado imobiliário, as grandes construtoras, as grandes incorporadoras, as grandes loteadoras aí da sua região. Essas empresas precisam investir um pouquinho menos para vender cada unidade. Por quê? Como o nome já está consolidado, esse nome já está na cabeça do cliente, ele consegue talvez imaginar que a possibilidade de um golpe a partir dessas grandes empresas é muito menor do que a partir das empresas que são menores. Então, se ele não vai tomar um golpe em uma empresa, até vale um pouquinho mais fazer negócios com essa empresa. Então, o marketing tem essa função de passar confiança, de passar credibilidade. E qual que é a melhor maneira da gente fazer isso? É aproveitando o potencial que a gente tem aqui na internet, né? O potencial de... eu acho que a gente tem que fazer duas coisas, né? Mas o primeiro potencial é o potencial do conteúdo. Conteúdo é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando uma coisa que você pode estar achando inteligente ou você pode estar discordando completamente, mas você está aí do outro lado da tela me assistindo. Ao longo do tempo, em que se você continuar me assistindo, você vai percebendo como é que é a minha visão de mundo, você vai percebendo quais são os tipos de coisa que eu acredito, o que eu acho que está certo, o que está errado. Você começa a perceber qual que é a minha visão cultural sobre o mundo e qual que é o jeito que eu faço negócios e qual que é o meu conteúdo, o que eu sei falar. Então, com isso, né, se tudo der certo, com isso, pode chegar um momento em que você decida contratar algum dos meus serviços, você pode decidir participar de algum treinamento, você pode decidir contratar alguma consultoria, porque você vai percebendo que eu sou uma pessoa de confiança e eu sei sobre o que eu falo. Eu provavelmente não sou o melhor em nada do que eu falo, porque eu sempre acredito que tem pessoas que são mais inteligentes do que eu. Mas eu posso ser uma opção que é boa o suficiente. E eu sou uma opção boa o suficiente e, pelos meus conteúdos, não parece que eu vou dar um golpe, não parece que eu estou te enganando. Pelo menos esse é o objetivo da minha comunicação, esse é o objetivo do meu marketing. Então, com isso, eu acredito que ao eu fazer esse tanto de conteúdo que eu faço aqui na internet, ao eu aparecer aqui, ao eu fazer anúncios, ao eu estar aqui há tantos anos, eu acredito que isso melhora os meus resultados comerciais. Assim como eu acredito que todo mundo que faz isso que eu estou fazendo aqui busca melhores resultados comerciais. Ninguém está aqui na internet de graça. E a internet serve para isso. Então, você que tem uma construtora, você que faz loteamentos, você que mexe com incorporação imobiliária, você tem que perceber que o cliente tem um receio, que é o produto que você vai entregar não é bom, você vai fugir com o dinheiro do seu cliente, você não vai entregar dentro do prazo, você vai dar um problema na obra, um problema no pós-obra.
O cliente tem um monte de objeções, e objeções sobre confiar em você. Não são nem objeções do processo comercial, porque ainda existe essa próxima etapa, né? A objeção do processo comercial é falar assim, não, isso que você está construindo é muito longe, isso que você está construindo é muito caro. Mas não é nem isso. Esse cara nem chegou na hora das objeções do processo comercial. Ele está ainda discutindo se ele pode confiar em você ou não e se esse produto seu é bom o suficiente ou não. Como é que a gente resolve isso? Por meio do nosso marketing. E aqui, as empresas que têm um gigantesco orçamento de marketing, elas têm essa vantagem. Se a empresa está aparecendo na televisão, se ela está patrocinando grandes eventos esportivos, se ela está em todos os outdoors da cidade, se ela está distribuindo panfletos em todos os lugares, se ela está nas redes sociais presente o tempo inteiro, investindo todo aquele orçamento de marketing, pode ser que isso esteja transmitindo o sinal para o cliente de que não é que esse produto é excelente, mas essa empresa acredita que esse produto vale a pena investir desse tanto. Se essa empresa está investindo deste tanto em marketing, pode ser que eles não vão dar o golpe, pode ser que esse produto seja bom. Um orçamento de marketing que é muito grande, ele transmite esse sinal. Eu estou supondo aqui que você não tem esse orçamento de marketing que é tão gigantesco. Então, como é que a gente reduz isso? Por meio das redes sociais. As redes sociais dão para a gente essa ideia de que falar aqui dentro é quase de graça. Eu consigo conversar com você onde quer que você esteja aqui dentro do Brasil em um preço que é quase de graça, né? Tem o preço dos equipamentos, o preço do sistema que eu uso para editar, o preço da internet, mas tudo isso eu teria que gastar se eu estivesse utilizando alguma mídia tradicional também. A minha mensagem ela pode ser espalhada por quase de graça. Eu estou simplificando aqui porque eu sei que existem custos envolvidos. E aí a gente contrapõe isso lá com o mercado tradicional, para você impactar esse grande número de pessoas, para você ter essa presença forte, ou para você impactar qualquer pessoa, você precisa de um orçamento que não é de graça. Esse orçamento não é zero. Você vai ter que investir alguma grana ali e potencialmente muito mais dinheiro do que a gente precisa investir para utilizar as redes sociais. Por exemplo, se você está construindo uma casa para vender, será que não é interessante você mostrar detalhes da obra, do que você está construindo, registrar isso em vídeos, registrar isso nas redes sociais? Se você está edificando um prédio, será que não é interessante você mostrar detalhes da construção de cada pavimento, detalhes de cada fase da obra? Se você está fazendo um loteamento, será que não é interessante você mostrar as obras que são escavadas? Eu tenho um ponto específico com essas obras que são escavadas dentro dos loteamentos, por exemplo, galerias de águas pluviais, que se você não mostrar durante a execução da obra, ninguém nunca vai ver essa obra. Só vai ver que a água não acumula, mas se você não mostrar todo o esforço que você colocou ali na execução daquela obra, ninguém nunca vai prestar atenção nisso aqui. Se você vai colocar um tubo numa parede, se você vai fazer uma instalação hidráulica e se preocupou com alguma coisa, se você não mostrar isso para ninguém, ninguém nunca vai ficar sabendo disso. As redes sociais dão potencial de a gente mostrar esse tipo de coisa. E, atualmente, a minha percepção é que esse tipo de conteúdo dentro das redes sociais funciona melhor do que você simplesmente mostrar uma foto do imóvel pronto. Você mostrar que o apartamento está pronto, você mostrar que a casa está pronta, que o loteamento foi entregue, na minha visão, tem um valor menor do que você mostrar os processos construtivos, os processos que fizeram chegar até aquele imóvel pronto. Porque existe essa questão da confiança. O cliente ainda precisa confiar em você. Você ainda tem que se mostrar como sendo uma solução que é boa o suficiente. Você não precisa ser a melhor solução, mas você tem que ser uma solução que é boa o suficiente. E aí, caminhando paralelo com esse braço de conteúdos, que é o que a gente está fazendo, de mostrando um pouquinho do que está acontecendo dentro da empresa e criando um espaço para uma conversa com o cliente e criando a possibilidade do cliente conhecer mais o que a gente está fazendo, a gente vai ter que fazer o segundo braço aqui dentro das redes sociais, que talvez seja, inclusive, o ponto mais importante. Conteúdo é uma coisa que é muito importante, mas talvez o ponto mais importante seja trabalhar muito bem com os anúncios. Essas plataformas, tipo a Meta, que é proprietária do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, lá a Alphabet, que é dona do Google e do YouTube, essas plataformas, essas empresas, elas são as grandes empresas do mundo porque elas vendem anúncios, não é por causa do engajamento nas redes sociais. Então, o principal pilar de negócios dessas empresas é a venda de anúncios. E aí,
eu acho que a gente tem que jogar esse jogo também e investir pesado em anúncios dentro das redes sociais. Só que eu acredito que as duas coisas andam acompanhadas. A gente faz anúncio e a gente tem conteúdo. A gente faz anúncio e a gente faz conteúdo. É um ciclo, um alimenta o outro. Às vezes, inclusive, a gente aproveita o mesmo conteúdo para fazer um anúncio. O anúncio chama atenção e a pessoa assiste o nosso conteúdo. O conteúdo chama atenção e aí o algoritmo manda um anúncio para ela. É importante a gente perceber que esse vínculo entre os dois ele é quase que inseparável. Na minha visão, não adianta você fazer muito anúncio ou fazer exclusivamente anúncio se você não está produzindo conteúdo. Porque o processo de conversão de uma venda depende de um relacionamento que é longo. É importante a gente perceber que uma negociação imobiliária, uma transação imobiliária não é algo que é feito instantaneamente e não é algo que pode ser feito de maneira abrupta, que pode ser feita de uma maneira muito rápida. Isso acontece porque uma transação imobiliária é uma decisão de investimento muito grande dentro de um núcleo familiar. E aí, então, uma família tem que decidir muito bem se vai comprar esse imóvel com você ou não, e se é naquele momento ou não. E ainda tem isso, né? A família pode decidir comprar aquele imóvel com você, mas, olha, eu preciso ainda fazer alguma coisa aqui em casa, eu tenho que organizar alguma conta, eu tenho que vender algum ativo, meus pais estão internados na UTI, eu tenho que resolver essa questão. Então, eu vou comprar, mas tem alguma coisa acontecendo que eu vou comprar, mas não é agora. A venda imobiliária, a transação imobiliária, ela tem o seu tempo próprio. Ela depende de outros fatores, fatores externos à transação imobiliária. Então, algumas coisas dentro do meu núcleo familiar, algumas coisas dentro do meu trabalho precisam se arranjar para que eu compre. Eu estou interessado em comprar, eu sou o cliente, eu talvez até tenha o recurso financeiro, mas não é hoje, é daqui uns dias. Então, assim, você pode contar comigo como sendo seu cliente, mas não é agora, eu quero comprar sim. E aí, eu acredito que o nosso marketing tem a função de fazer essa pessoa continuar pensando sobre a gente. Beleza, eu te respeito, você não precisa comprar agora, ok, eu entendo a sua necessidade, mas então vamos conversando aqui. E aí você vai percebendo que o seu tempo está passando, você vai percebendo que tem outros clientes interessados e você vai percebendo que eu sou uma pessoa de confiança mesmo e eu vou, inclusive, te auxiliando nesse processo decisório. Se você ficou com algumas dúvidas sobre o meu produto, durante a nossa conversa de marketing, eu vou resolvendo essas dúvidas. O marketing, que é a união entre essas duas coisas, né? O marketing nas redes sociais, que é a união entre conteúdo e anúncio, ele vai dando tempo e dando pressa para a transação imobiliária. Então, quando eu penso em marketing ou quando eu penso no mercado imobiliário utilizando redes sociais, o que eu vejo de muito errado? As pessoas fazem posts genéricos e fazem posts utilizando inteligência artificial. Isso aqui não atrai a atenção de ninguém. O que eu acho que a gente deveria fazer em vez disso? Eu acho que a gente deveria utilizar os dois pilares, que é o pilar do conteúdo e o pilar do anúncio. Conteúdo sobre o quê? Conteúdo mostrando aquilo que você está executando. Um empreendimento imobiliário é uma coisa que é muito grandiosa e é ainda mais grandioso para quem não está inserido dentro do mercado imobiliário. Aqui a gente se preocupa com um monte de coisas, faz um monte de coisas que ficam escondidas dentro das paredes, enterradas no subsolo e o cliente nunca vai ficar sabendo. Eu acho que é importante que a gente mostre isso no nosso perfil das redes sociais. E a segunda coisa que a gente precisa fazer é criar anúncios que sejam minimamente interessantes. Um anúncio ele tem a função de chamar a atenção do cliente, mas depois a gente vai ter que avançar nas próximas etapas de relacionamento. Por quê? A venda imobiliária, a transação imobiliária é uma decisão muito séria dentro de um núcleo familiar. Eles não podem tomar essa decisão por impulso. Eles têm que pensar muito bem nesse processo, porque os impactos dessa decisão são muito grandes. Pode ser que aquele núcleo familiar decida que aquele imóvel é a solução ideal, mas que não é hoje, é depois de amanhã, é semana que vem, na outra semana. O marketing, os conteúdos e os anúncios mantém essa comunicação viva, mantém essa esteira funcionando, mantém aquele relacionamento acordado. Então, quando chegar o momento deste núcleo familiar comprar, eles vão comprar com você e, inclusive, você vai colocando uma pressão neles para que eles comprem de você, sem que exista necessidade de você ser chato. Você não tem que ficar mandando mensagem no WhatsApp, você não tem que ficar ligando para eles, não tem que ficar tentando marcar uma reunião, ficar cobrando uma postura deles. O seu conteúdo e os seus anúncios farão esse trabalho por você. É eles que irão te procurar. É uma inversão da lógica. Bem,
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. E se tudo der certo, eu te encontro amanhã no nosso próximo vídeo.